Mateus capítulo 27, do versículo 50 ao 53. Foi falado hoje aqui no louvor sobre Cristo. O dirigente da igreja falou sobre Cristo. O testemunho foi falado sobre Cristo. E a palavra, ela é Cristo. É sobre Ele que nós vamos falar nessa noite. Amém? Mateus 17, versículo 50. Está escrito assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, e naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Tome sua cena, glorificando o nome de Deus. Amém. Glória a Deus. Querido, nós estamos aqui nesta noite por causa de uma esperança. Nossa esperança no nosso Deus, Salvador, Criador dos céus e da terra. E essa esperança que nós temos em Deus, ao meu ver, ela tem três pilares, né? O primeiro pilar dessa esperança está na própria natureza de Deus. Ele sustenta essa esperança que nós temos, porque Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A nossa esperança está em Deus. O segundo pilar que sustenta a nossa esperança é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, por mais que sejam livros, elas são livros que foram escritos por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Mateus, 2 Timóteo 3,16, a palavra diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e ela é apta para ensinar, para redarguir, para repreender justiça. Então a palavra de Deus é inspirada. Pedro, ele diz assim que foram homens que escreveram, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então a palavra do Senhor, ela saiu da boca de Deus. Então esse é o segundo pilar que sustenta a nossa esperança. O terceiro pilar que sustenta a nossa esperança é o Verbo que se fez carne, que é a palavra, que é Jesus Cristo. Jesus sustenta a nossa esperança porque Deus um dia amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa esperança está em Cristo, porque, como diz o nosso pastor, Ele é especialista em milagres. A nossa esperança está em Cristo, porque Ele deixou a sua glória e desceu dessa terra e se esvaziou e se fez servo como homem e morreu em morte de cruz.
mas no terceiro dia Ele ressuscitou para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Então a nossa esperança está nisso. E eu queria falar nessa noite sobre a ressurreição de Cristo, porque a doutrina da ressurreição, ela é uma coluna mestre da fé cristã. Sem a doutrina da ressurreição, sem a ressurreição de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Jesus não veio aqui na terra somente para morrer na cruz, fazer milagres e ressuscitar mortos. Jesus ele veio para ressuscitar, porque morrer na cruz morria vários. Tanto que quando ele morreu tinha 2 do lado dele. Mas ele veio para ressuscitar. Ele veio para cumprir a sua missão, que é derramar o seu sangue na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Então Jesus, ele ressuscitou. E a ressurreição ela é muito importante. Em 1 Coríntios, Paulo diz lá 15, 13 ao 14: se não a ressurreição dos mortos, e nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é inútil estarmos aqui. Estamos aqui porque Cristo ressuscitou. Quando nós vemos alguns líderes de outras religiões, quando falamos em Maomé, você já deve ter escutado isso algumas vezes. Quando falamos em Maomé, você vai no túmulo de Maomé e está escrito assim: aqui jaz Maomé. Quando falamos do Siddhartha Gautama, alguém conhece o Siddhartha Gautama? O Buda. Quando falamos do Buda, você vai lá no túmulo do Buda e está escrito: aqui jaz Buda. E quando falamos de tantos outros mestres de religiões, o corpo deles estão lá. Mas quando as pessoas vão e visitam Jerusalém e vão até o lugar que dizem que é o túmulo de Jesus, e está escrito aqui, assim: aqui já não está, porque ressuscitou. Louvado seja o Senhor. O nosso Senhor, ele ressuscitou, amém? Então eu queria falar nessa noite, queridos, sobre 4 fatos importantes que aconteceram na morte e na ressurreição de Jesus, que foi no texto que nós lemos, e está escrito assim, o texto que lemos: depois de ter bradado novamente alta voz, primeiro, Jesus entregou o Espírito. Esse é o primeiro fato importante. Depois, naquele momento, o véu do santuário ele se rasgou, e em 2 partes, de alto a baixo. Terceiro, a terra tremeu, houve um terremoto. E quarto, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Então 4 fatos aconteceram na ressurreição de Jesus, na morte e na ressurreição de Jesus. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Jesus ressuscitou, e quando Jesus ressuscita, ele triunfa sobre a morte, ele vence a morte. Jesus ele venceu a morte. Por isso que Paulo ele diz assim, lá em 1 Coríntios 15, 55 ou 57: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Jesus ele morreu e ele ressuscitou. O nosso Jesus ele está vivo. Quando ele ressuscitou em corpo, um corpo glorificado, mas um corpo. E com esse corpo ele veio aqui na terra, ele comeu, foi visto por mais de 500 irmãos e foi levado aos céus. Então Jesus
ele foi o primeiro homem a entrar nos céus. E hoje, aquele que faz parte do corpo de Cristo está sentado nos lugares celestiais, juntamente com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, a ressurreição de Jesus, ela é muito importante para a nossa fé. Eu queria falar alguns acontecimentos que aconteceram após a morte de Cristo e a sua ressurreição, envolvendo os discípulos. Então eu queria falar um pouco sobre alguns benefícios da ressurreição. Eu queria destacar dois. O primeiro benefício da ressurreição está em preste atenção na palavra. Preste atenção na palavra. Por quê, irmão Marcos? Preste atenção na palavra. A sua Bíblia está aberta em Mateus, né? Eu queria que você abrisse a Bíblia em João capítulo 20. Se a Suzy puder colocar para nós, tem como, Suzy? Ou não? João capítulo 20. Quando os irmãos vão procurando. Então, alguns benefícios da ressurreição e alguns acontecimentos que aconteceram após a morte de Cristo, envolvendo os discípulos. João capítulo 20, versículo 18. Vamos ler. Está escrito assim, 20:18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhes disseram. Maria Madalena foi a primeira a ver o nosso Senhor ressurreto. Agora vamos lá em Marcos capítulo 16. João, volta um pouquinho ali. Lucas, Marcos capítulo 16. Maria Madalena vê Jesus e vai até os discípulos. Marcos capítulo 16, versículo 9. Último capítulo do versículo de Marcos. Versículo 9. Está escrito assim, Marcos capítulo 16, versículo 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios, e ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo, que são os discípulos de Emaús. E eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, e enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que os tinham visto depois de ressurreto. Por que eu falei preste atenção na palavra? Porque a partir do momento que Jesus começa a ir para Jerusalém, que ele sabia que ele ia passar por muitas dores, por muitas açoites, não foi uma, não foi 2, não foi 3, não foi 4, foram várias vezes que Jesus disse assim: Filho do homem
será entregue na mão dos pecadores, e será açoitado, será cuspido, será blasfemado, será crucificado, será morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus falou várias vezes, e os discípulos, quando ouviram os relatos das pessoas que ele tinha recitado, eles não creram. Por quê? Porque Jesus falava, entrava por aqui, saía por aqui. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, precisamos estar atentos às palavras de Jesus. Talvez alguma coisa está acontecendo na sua vida, Deus já tinha te avisado lá atrás, mas passou por aqui e entrou por aqui. Filha, talvez você vai passar por um momento difícil, você vai passar por uma luta, você vai passar por uma provação, mas eu estou no controle de todas as coisas, porque eu sou o Deus que criou os céus e a terra, e você é meu, você é minha, você é minha filha, eu cuido de você, porque eu sou o seu protetor. E muitas das vezes a gente não pega isso. E a hora que vem a provação, a hora que vem a luta, a gente se desespera. Mas Jesus está no controle de todas as coisas. Amém? Então essa foi a primeira. Prestamos atenção na palavra. Segundo, queridos, a segundo ponto importante que aconteceu depois da ressurreição de Jesus é como faço para conseguir a paz de Deus. Está registrado também em João capítulo 20 do versículo 19. João 20, a partir do versículo 19. Olha só os benefícios da ressurreição na vida dos discípulos. João capítulo 20, versículo 19. Está escrito assim, 20:19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus foi crucificado, boatos que ele havia ressuscitado. Os discípulos estavam reunidos na casa com medo dos judeus. A Bíblia diz que Jesus chega e se coloca no meio deles. Jesus se coloca no centro deles. Isso é interessante, porque Jesus ele se coloca no lugar onde ele deve estar na minha e na sua vida, no centro das nossas vidas. No centro. E quando Jesus entra e se coloca no centro, pôs-se no meio deles, ele diz: paz seja convosco. Paz. Jesus ressuscitou, querido, para nos trazer paz. Paz. Lá em João 14:27 ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, e não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, diz Jesus. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, mas eu não dou como o mundo dá. Ele está falando assim: eu deixo a minha paz eu dou, mas eu não dou como o mundo dá. Então quer dizer que existe uma paz no mundo. Eu não dou como o mundo dá. Então quer dizer que existe uma paz no mundo. Só que a paz de Cristo, ela é diferente da paz do mundo. A paz do mundo, ela é passageira. A paz do mundo, talvez é quando uma pessoa vai lá e compra um
alguma coisa, uma casa, um imóvel, parcela em 60 vezes, aí acabou as parcelas, vem aquele momento de gozo e de paz, aí daqui a pouco já vem outras contas de novo. A gente também passa por isso, mas a paz do mundo é essa. A paz do mundo, talvez, para os meninos de hoje em dia, dessa geração, é quando eles fumam um cigarro de maconha e ficam ali leve, livre e solto. Essa é a paz do mundo. Aí Jesus fala assim: mas a minha paz eu não dou como o mundo dá. A paz de Cristo, ela é diferente, irmãos. Então, como que eu faço para conseguir a paz de Deus? Porque Jesus chegou primeiro e falou assim: ó, deixo-vos a paz. Como faço para conseguir a paz de Deus? Vamos lá. 2 Tessalonicenses 3,16 está escrito assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Para conseguir a paz de Deus, primeiro, nós temos que entender que a paz, a verdadeira paz, ela vem de Deus, somente de Deus. A sua paz não vem quando você pega férias do seu trabalho. A sua paz não vem quando seus filhos vão para a escola. A sua paz vem do nosso Deus Todo-Poderoso. Então o primeiro passo é conhecer que a nossa paz vem de Deus, porque Isaías fala que Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade e Ele é o príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, Filipenses 4, 6 e 7. Como faço para conseguir a paz de Deus? Está escrito lá: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como que eu consigo a paz de Deus? Através da oração. Quanto mais você ora, mais você se fortalece em Cristo Jesus. Quanto mais você ora, mais você se enche da presença de Deus. Quanto mais você ora, mais você fica firme na presença de Deus. E aí chega em ti a paz que excede todo entendimento. E aí quando você começa a passar por uma tribulação, e aí quando você começa a passar por uma luta, e aí quando você começa a passar por umas retaliações, e você está ali confiante que Deus está no controle de todas as coisas, por mais que a nossa carne humana sofra, por mais que a nossa carne fique preocupada, mas o nosso espírito ele está em paz, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Então a oração, ela traz paz. Terceiro, como faço para ter a paz de Deus? Filipenses 4,9. Paulo falando à igreja de Filipos: o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha o que o pastor da igreja de Filipos está dizendo: o que vocês aprenderam, receberam, e ouviram e viram, pratiquem, e aí o Deus da paz será convosco. Importante aprender o que é ensinado, receber o que é profetizado, porque a Bíblia diz: creia no Senhor vosso Deus, estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Ouvir a palavra do Senhor, e vistes, testemunho.
daquele que está ministrando a palavra do Senhor. Aí ele fala assim: isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Só que aí também sobra um pouco para quem ensina, e para quem ministra, e para quem pastoreia. Porque lá em Provérbios 27, 23 diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Porque se um pastor ele não procurar conhecer o estado das ovelhas e cuidar dos rebanhos, se ele for um pastor que negligencia o ensino e as pessoas não aprendem, se ele for um pastor que negligencia a unção e as pessoas não recebem, se ele for um pastor que negligencia a aplicação na palavra de Deus, não se prepara e as pessoas não ouvem, não aprendem, não se enchem, e se ele for um pastor que dá um mau testemunho, as pessoas não veem o testemunho de Cristo na vida dele, elas não vão praticar aquilo, e a paz de Deus não virá sobre ela. Então isso é importante para a gente buscar a paz do Senhor. Então quando Cristo ele entra, ele fala assim: deixe-os a paz, a minha paz vos dou. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e os lados, e alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor. Quando os discípulos viram o Senhor ressuscitado, eles se alegraram, porque Jesus tinha ressuscitado. Certa vez Jesus mandou alguns discípulos irem pregar e expulsar demônios, e a Bíblia diz que eles voltaram alegres e felizes, porque os demônios os submetiam. Jesus disse: não se alegrem porque os demônios os submetem, mas se alegrem porque os vossos nomes estão arrolados do céu, estão escritos no livro da vida. Então nós não podemos se alegrar por causa do nosso ministério, nós não podemos se alegrar muitas das vezes por causa da nossa remuneração do nosso trabalho, nós não podemos nos alegrar muitas vezes porque nós somos queridos por pessoas, mas a nossa verdadeira alegria tem que ser porque Jesus ressuscitou e o nosso nome ele está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eles se alegram quando eles veem o Senhor. E aí disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Jesus diz duas vezes, a primeira vez ele diz depois. Por que ele diz a segunda vez? Porque os discípulos estavam sem direção, com medo e sem direção. E aí Jesus diz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Querido, Jesus ressuscitou para dar direção para a minha vida e para a sua vida. Talvez você aqui hoje está sem direção, você não sabe para onde ir, você não sabe o que seguir, você não sabe o que fazer. Jesus ressuscitou para isso, meu querido, para dar direção para a sua vida. E a direção que Ele quer para você é que você seja um pescador de homens. A direção que Ele quer para você é que você tenha um ministério aqui na terra. A direção que Ele quer para você é que você seja um servo obediente. A direção que Ele quer para você é que você cumpra a sua vocação, que você ache o seu chamado e que você faça a vontade de Deus aqui na terra, e o nome do Senhor venha a ser glorificado através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E terceiro, a Bíblia diz assim: havendo dito isto, ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A palavra soprou aqui no grego é a mesma palavra que está aqui no Antigo Testamento, quando Deus sopra em Adão, quando Deus cria Adão. Jesus ressuscitou para nos dar vida, porque o pecado de Adão trouxe a morte. A Bíblia fala: pelo pecado de um homem, a morte veio. Então
esse sopro que Deus deu aqui e receber o Espírito Santo, não é o batismo, é a presença do Espírito Santo que está no nosso meio nessa noite. É a presença daquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando Jesus sopra sobre eles, naquele momento, depois da ressurreição, os discípulos que estavam ali, eles se tornaram uma nova criatura. É por isso que a Bíblia diz: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, queridos. Jesus ressuscitou para isso. Agora vamos entrar no texto rapidinho. Eu sabia que não ia dar tempo, mas eu peço ao Alex 10 minutos só. A Bíblia diz assim: quando Jesus está lá, Jesus entrega o Espírito. Primeiro ponto, Jesus entrega o Espírito. Quando Jesus clama outra vez com grande voz, ele entrega o Senhor: a ti entrego o meu Espírito. A exclamação de Jesus não é em fraqueza. A exclamação de Jesus é porque ele entregou o Espírito dele. Jesus, ele não foi morto, ele se deu. Por isso que ele fala assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em favor de muitos. A morte não venceu Jesus, ele se entregou. Jesus se entregou. E ele falou: a ti entrego o meu Espírito. Nós morremos, queridos. Nós somos obrigados a morrer. Tem uma certeza que nós temos aqui é porque é que um dia nós morreremos. Se Jesus não voltar e não arrebatar a igreja, todo mundo fica com medo. Nós vamos. Mas Jesus pode voltar a qualquer momento. E a palavra diz que, dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com trombeta de Deus, e que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados e transformados seremos, e viveremos para sempre com o Senhor nos ares. Você crê nisso, querido? Por quê? Tomara que isso aconteça. Mas se não acontecer, a gente vai morrer. Por quê? Porque o homem, ele é mortal, ele é efêmero e ele é transitório. Nós somos sujeitos à morte. Somos de pouca duração e transitório, de transitar. Estamos aqui de passagem. Passagem. Imagina se nós fôssemos que nem em Cristo, pudéssemos falar assim: Senhor, entrega o Espírito. Quantas pessoas já tinham entregado o Espírito já? Hein? Davi, lá no Salmo 55, olha a depressão que esse cara está. Ele fala assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me, responda-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidades e furiosamente me hostilam. Estremece-me no peito o meu coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e horror se apoderam de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, eu voaria e acharia um lugar para pousar. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Davi está passando por uma luta tão grande
anjo e falar assim: eu queria ter asas como de pomba, para mim voar, para mim sair desse problema, para mim sair dessa situação. Querido, talvez você chegue nesse momento, nessa noite, passando por um momento que você quer fugir, você quer sair, você quer esquecer, mas eu digo para você, querido, Deus está no controle de todas as coisas. E como a missionária disse aqui, não há dor que dure para sempre. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então não importa o problema que você está passando, Deus está no controle de todas as coisas, amém? Ah, se eu pudesse dizer: Senhor, entrega o meu espírito. A hora que a nega começasse a discutir relação, eu já ia falar: Senhor, entrega o meu espírito. As crianças começaram a falar: Senhor, entrega o meu espírito. O chefe começar a pegar no seu pé e dizer: Senhor, entrega o meu espírito. Mas não é assim, não. Só Jesus tem esse poder. Amém? Só Jesus tem esse poder. Então o véu se rasgou de alto a baixo. Segundo, queridos, houve um terremoto, mas a parte mais importante para a gente encerrar, a Bíblia diz que muitos santos, eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso aqui. Quando Jesus morreu, houve um terremoto. E a Bíblia diz que os sepulcros se abriram. E muitos dos santos, depois da ressurreição, eles foram ressuscitados. Naquele cemitério não havia somente pessoas que acreditavam em Cristo, pessoas que acreditavam em Deus. Só que essa ressurreição não foi uma ressurreição geral. E essa ressurreição também não foi a ressurreição final. Essas pessoas morreram de novo. Elas não foram Cristo. Elas ressuscitaram para mostrar que Jesus, ele está acima do poder da morte. Ele triunfou sobre a morte. Mas o mais interessante é que só ressuscitou santo. Só ressuscitou santo. Então eu queria frisar uma frase interessante aqui: Deus conhece os túmulos dos santos. Deus conhece os túmulos dos santos. Queridos, existem pessoas que estão dentro da igreja. Existem pessoas que estão seguindo a Jesus. Existem pessoas que estão vivendo em comunhão, mas estão mortas espiritualmente. E Deus conhece os túmulos dos santos. Eu queria dizer para você nessa noite: se você que está talvez passando um momento difícil, uma situação que as pessoas olham e dizem assim: ixi, esse aí já era, esse aí não levanta mais não, o buraco que ele foi é fundo, o buraco que ele caiu foi feio. Eu queria dizer para você que Deus conhece o túmulo dos santos, e Ele ressuscitou para te levantar. Jesus te ressuscitou para te vivificar. Não importa o que aconteceu, não importa o seu pecado, não importa o seu erro, não importa a sua falha, Jesus ressuscitou para te levantar e para te colocar de pé. E a Bíblia diz que depois da ressurreição eles apareceram a muitos. Jesus vai te tirar desse sepulcro, vai te levantar, vai colocar um som de novo na sua vida e vai fazer com que você apareça
para que todos vejam que Ele é Senhor dos céus e da terra, e que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, igreja de pé. Glórias ao nome do Senhor. Querido, não importa o que você está passando, não importa a dificuldade, assim diz o Senhor lá em Ezequiel 37: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus conhece o buraco que talvez você está, e creio que Ele ressuscitou para te tirar daí. Amém? Não importa a situação que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa a luta que você esteja passando, Deus vai te arrancar deste lugar em nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palmas para Jesus e louvado seja o nome. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Tempo de crer. Deus é fiel, é maravilhoso, é poderoso. E é Ele que nos tira da cova, que nos dá vida, que traz a paz que precisamos. Amém? Vamos estar falando a Deus, orando ao Senhor. E após o encerramento, eu tenho que pedir uma oração de posição de mão. Amém? Estaremos aqui para orar pela sua vida. Amém? Pai querido, eterno Deus, Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela oportunidade e privilégio de estarmos aqui, Senhor, em Teu nome, ó Pai, louvando e agradecendo, ouvindo a Tua palavra, sendo exaltados, ó Pai, a cremos e acreditamos, porque, Pai, se há a esperança está no Senhor, Pai amado. Deus, que o Senhor possa abençoar, Pai, que o Senhor possa derramar o Teu poder e a Tua unção, que o Senhor possa soprar sobre nós o Teu Espírito, ó Pai. Meu Deus, cura as enfermidades, liberta os cativos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa a Tua igreja, Deus, dê uma excelente semana, Pai, um excelente fim de semana, abençoa a vida de cada um, Deus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus seja louvado na sua vida, amém? Você gosta de futebol, né? Será que você é um Ronaldinho mesmo? Se não nascer agora, vai fazer 6 anos. Já tá esperando o Panamá. Ô, Denise. Você vê como? Irmão, Deus abençoe, viu? Glória a Deus.
atrás? Não, Vai na pode, frente não lá. pode. Não. Ah, o que aconteceu? Bati, né? Uma Toro Fiat 2019. Quem tava errado? Ah, o cara parou com tudo, meu. Sempre de trás tá errado, mas quando o cara para com tudo, você tá distraído às vezes. Meu... Não, a pastilha minha já tava ruim, né? Não deu. Vai ter que pagar tudo? Já paguei metade já. É. Comi 500. Foi feio o estrago, então? Total para-choque. 1.500, Original, é. Falta 750. E o meu que eu tô arrumando devagarzinho, o meu só falta o capô. Eu já comprei tudo, já arrumei quase tudo, só falta o capô. O capô é 480. Ficou parado. Tá parado, né? Vou trocar o radiador, na hora começou a vazar água. Feio o negócio, batida foi forte. Duro, né? Aí todo dia eu pego pistão de pé, porque eu dou aula lá na Nesa, né? Hoje, aquela descidinha de caminhão lá tava lotada de caminhão, todo mundo parado na pista, é um medo de parar e vir um atrás, né? Num lugar mó difícil, lá é um rolo, e assim de manhã, mó movimentado. É verdade. Ainda graças a Deus acabou o horário de verão, porque no escuro era mais tenso ainda de ir. O horário de verão eu ia pra escola no escuro, agora ainda já tá clareando. Dá aula de manhã. 12 da manhã, às 7 da manhã. Quem tá aqui, filha? Então, esse horário é o horário dele pra escola, só que enquanto ele tá atestado, ele tá ficando na minha sogra. Então eu ponho ele no carro às 6h30 da manhã, deixo na minha sogra e levo ele e vou pra escola. Mas assim que ele voltar pra escola, eu deixo ele na escolinha dele e vou pra minha. Saio da minha, pego ele e volto. Aí vai dar certinho. Eu escolhi esse horário pra poder ficar com ele à tarde. Ah, não. E eu acho assim tão incômodo ter que, sabe? Ele é uma bênção, só que assim, eu acho muito incômodo deixar ele assim, né, o dia inteiro. Eu falei, por enquanto não faz parte dos meus planos dobrar período, nada, porque a professora pode dobrar, né? Ganha mais tudo, mas não vale a pena o sacrifício. Eu acho que metade do que ganha fica em farmácia, tudo. Ah, sim, é uma fase, né, que precisa da gente, 5 aninhos, né? Se tiver maiorzinho, se vira, faz tudo sozinho, aí é diferente. Mas eu falo, ó, o ano passado eu ralei tanto, eu tava num estágio de serviço de estresse tão alto que eu não tinha unha, porque vivia quebrada. Meu cabelo começou a cair, que eu fiz um tratamento, e o tratamento, eu fiz 3 meses de tratamento. Mesma coisa que água, caía, mas caía assim, eu de repente aparecia, sabe, doença ruim, saía de tocha na mão assim. Eu fiquei cheio de falha assim no cabelo. Falei, meu Deus, e o estresse, o nível de estresse tava tão alto. E eu tomando remédio pra dormir, tomando remédio pra cabelo, tomando remédio pra estômago, porque eu não parava nada do estômago, só vomitava. E o estresse. Eu falei, só que eu não enxergava, você acredita? Eu tava cega, eu não enxergava. Eu não via que era, sabe, o nervosismo que tava fazendo isso comigo. Eu saí do serviço em julho, em agosto eu não tava tomando mais nada pra nada. Mais nada pra nada. Voltei, sabe, a saúde estabilizou. Aí eu comecei a viver de novo, sabe, ministério, família, marido, principalmente, filho. Não tava mais vivendo não, tava ficando doida e a gente vai perdendo a noção aos poucos, então você não vê. Você vai ficando por lá quando
afundando, assim, emocionalmente, fisicamente, eu tava muito ruim. Nossa, eu tava tomando remédio de tudo que vocês pensaram. Misericórdia. Ferida saindo no corpo. Um nível de estresse tão alto que eu falo, Deus tirou mesmo pra eu continuar vivendo. Porque a gente só vai se afundando, aí você fica, né, sei lá, cai em depressão, vai agravando, aí realmente aparece doença mesmo, né, e vai. E eu não tinha tempo de ficar indo em médico não, aí ficava se automedicando, quando dava pra ir no médico, passava um monte de coisa. Um dia eu fui no médico, eu tava com estafa, né, que dá aquelas batedeiras no coração, falta de ar, tava muito alto, foi em dezembro do ano passado. Ele falou assim, olha, é complicado eu falar pra você ou te receitar alguma coisa, mas tem que ver o que vale a pena na sua vida. Isso aí é emocional forte. Ele falou, onde que tá o seu problema? Eu falei, no serviço, né? Ele falou, então, tem que ver se vale a pena você continuar trabalhando e passando por isso, ou você sair, se tratar e trabalhar em outro lugar. Imagina, a hora que ele falou isso, eu nem voltei mais nele. Falei, não, ele não sabe da minha vida. Eu dou conta do serviço, oxe, eu dou conta. Você tava crescendo, você tinha crescido lá já, né? Já. Era coordenador, tava bem, tudo. Mas eu vou falar pra você que hoje eu ganho mais como professor do que como coordenador. É mesmo? Olha só como Deus é. De trabalhando meio período. Aí, beleza. É assim. Que é como fala, efetiva, né? Concursada pra você dizer. Ah, você passou no concurso? Passei, Sossegada. Não sabia não, filho. Não, passei. Fecha uma porta, Deus abre outra. A minha última parcela de seguro-desemprego foi dia 15 de janeiro, dia 20 a prefeitura me ligou falando, olha, você está sendo convocada num concurso que eu prestei em 2017. Que bênção, Dani. Lá no hospital. Hã? Nem esperava. Nem lembrava mais. Eu falei, esse ano eu nem tinha plano pra trabalhar, porque, sabe, eu tava tão desgostosa. Falava assim pro André, eu não quero trabalhar mais em nada. Ele, amor, não é assim, amor, você é nova, não sei o que. E eu brigava ainda se ele falasse que eu tinha que trabalhar. Eu nem mando trabalhar, que eu não vou. Não, eu saí de lá, eu não mandei um currículo, nada, não fiz nada. Deixa Deus resolver. Descansei durante meus 6 meses de seguro-desemprego, fiquei em casa, cozinhando e engordando, voltando, né, a viver mesmo. Oxi. Aí, eu tava no hospital, me ligaram. E aí eu tinha que vir me apresentar e o Davi tinha acabado de passar pela segunda cirurgia. Ele passou na quinta, na sexta eu tinha que estar aqui. Mas eu vim, saí de lá, era meia-noite de carro, nunca tinha pego pista na minha vida dirigindo. Peguei a primeira vez sozinha e à noite. Não, sozinha não, minha mãe tava junto. Eu lembro que você contava, você também, você tava lutando pra passar, né? Prestei, eu acho que uns 7 concursos. Desde 2010 eu presto concurso. Aí, ó, tanto vai ter um concurso domingo agora. Eu sabia. E eu me inscrevi e paguei. Porque eu não sabia que ia ser chamada. Aí quando rodou a lista lá na prefeitura, me chamaram agora. O Davi vai fazer, da Joana. Vai? Do quê? Ele não me falou, cara. Tem mais de 40 vagas. Cargo, tem um monte de coisa. Parece pastor, né? Pra quem tem superior é melhor, né? Porque, não, o que eu fui chamada foi na minha área, você entendeu? O que eu ia prestar domingo agora era de assistente social, nem a minha área. Já tava meio pensando em eu tava assim, né? Vou prestar por prestar, porque, né, se tiver que ser, apesar que assim. Menos da metade. Você tem vocação ministerial de ensino na igreja e secular, né? Eu tenho. Olha só, que legal. Os dois. Tava terça, você não tava, né? Tava. Quando eu vou trabalhar assim, Denise, à noite, eu não vou. Eu só vou, tipo assim, se fosse hoje, amanhã eu tô de folga. Quando você vê eu lá é porque eu não vou trabalhar, sabe? Agora, quando eu vou trabalhar à noite, eu tenho que dormir, senão... Não, hoje eu falei, eu vim na graça, achando que era pra pregar, né? Mas eu sou semana que vem. É mesmo? Você errou? Eu errei. Porque assim, ó, pra você ter uma noção, a gente tem que trabalhar sempre com uma semana de antecedência ali na escola.
Assim, essa semana eu tenho que fazer todo o meu semanário da semana que vem. E eu tava na minha cabeça que hoje era dia 28, quinta 28, mas quinta 28 semana que vem, entendeu? Nem, olha, acho que eu tô bitolada. Minha aula da semana que vem tá tudo pronta, entendeu? Eu fiz hoje minha aula. Então na minha cabeça eu fiquei o dia inteiro em cima do dia 28. Estudando a palavra tá pronta? Não, a palavra eu preparei. Preparou? Preparei, preparei. Mas eu preparei domingo, ela Falou, é hoje. Aí eu ia virar aqui indo pra minha casa, gente. Tô esquecendo vocês dois, eu ia parar lá na porta da minha Isso, casa. já tô perto já. Imagina, não, eu tava virando ali, achando que eu tava conversando. Da onde que eu tava? Eu vou por lá pra aqui, mim, ó, já, imagina. Vou parar na outra esquina aí que eu já subo. Ah, imagina. Não, capaz. Não, pode parar. Você mora pertinho da igreja, o Marco também, ó, é tudo perto. Não, mas ele mora daqui no mercado, mora. Não, ele mora do lado da igreja, o Marco. Parou nesse tempo, precisa descer a ruinha, viu, Denise? Para lá em cima. É, eu vou deixar Vai ela lá, ali. fica aqui, é minha rua. Não, vou te deixar lá. Não. Não. Não, o marido vai ficar bravo. Vai não. Não. Então você tem que... Não, você não é pra deixar na porta de casa na carona. É que o Marco quer saber onde você mora. Vou dar uma visita lá. Você tem que largar a esquina que depois é contra nós. É, né? É, aí eu deixo. Ali, né, você mora? É, pode parar. Tá, então eu vou parar aqui. É, Sei ali. Só que não abre, o Marco vai dar um de chofer abre pra senhora. Uma trava que tá aqui. É muito gentileza, não. Paz, Senhor, vai com Deus. Tchau, paz, Senhor. Dá um abraço, Vou deixar, docinho. Tchau, tchau. Hã? Ela quem que é? Parente Chama dela? Cecília. Não, Ela é que sai a daqui gente- e vai lá no Portobel? tá, ela morava lá, ela é mãe da Sâmia, né? Ah, Só que a gente frequentou lá, Porto Belo, 2 vezes, né? você levava ela direto. Não, pegamos amizade, mas de vez em quando eu vou pregar lá, ela sabe que eu moro pra cá, ela pede carona. Que ela pega circular, sabe? Ela falou, cara. Ah, Só que eu acho que o último circular passa 20 para as 9, então todo dia ela vai embora umas 20 para as 9, a Joana. Não é? parece. Ê, Joana! Que? Que isso? Nem lembrava mais. Se eu passar um dinheiro de uns jovens que já pagou o retiro, você passa pro André? Tá aí na sua mão? Tá aqui, ó. Só dá ele. Depois eu mando os nomes dos que já pagou, que 2 já pagaram, daí falta mais 10. Tá bom. Tchau, fica com Deus. Marco, eu vou deixar você aqui porque eu vou falar com o Altair. Lógico. Deixa eu parar aqui que eu já vou virar pra lá. Eu vi ele passando, eu tô com o documento dele. Vai. Obrigado, Denise. Imagina, fica com Deus. Tchau. A idade? Beleza? Opa. Chega por hoje? Glórias a Deus. Mateus capítulo 27, do versículo 50 ao 53. Foi falado hoje aqui no louvor sobre Cristo
por dirigente da igreja que falou sobre Cristo. Testemunho foi falado sobre Cristo.